vamos lá. Primeiro começando sempre agradecendo aos nossos patrocinadores. Sem eles não seria possível a gente ter essa estrutura e realizar esse evento incrível para vocês. Então mandem aí no chat, que vocês estão cansadas, gente? Espero que não, hein? A gente aqui, ó, tá com a energia lá em cima. Então, por favor, mantenham essa energia com a gente. Um agradecimento super especial, então, aos nossos patrocinadores Itaú e Via Varejo, patrocinadores Diamante, os patrocinadores Platina, Avanade, IBM e Twilio, patrocinador Ouro, Salesforce, patrocinadores Prata, DASA e Globo, patrocinador Bronze, a Everest, e também um agradecimento aos nossos parceiros institucionais, a Geek Hunter e a For Events, nesse apoio super legal, gente. Então agora, sem mais delongas, quero declarar iniciado o nosso bloco de encerramento. Quero chamar aqui a Tássia Miyamura. Ela vai falar sobre propósito, gente, que é um tema super importante, né? O tema dela aliando propósitos com tecnologia. Ela vai bater um papo com vocês sobre um framework que ela utiliza para ajudar a encontrar propósitos da vida, enfrentar as adversidades do dia a dia e cumprir as missões que ela tem na área de tecnologia. A Tássia é formada em engenharia de produtos e sistemas de informação, mãe de doguinhas, tia da Kimi, mentora voluntária em programas para jovens desenvolvedores, entusiasta de tecnologias e temas relacionados a produtos e agilidade. Então, boas-vindas, mandem uma salva de palmas aí virtuais para a Tássia. Tássia, bem-vinda ao nosso palco virtual, muito legal trazer você aqui no nosso estúdio. Obrigada já em nome de toda a equipe, de todas as mulheres da Via Varejo, por ser uma das nossas patrocinadoras. E passo a palavra para você, então. Você aí que tem perguntas, por favor, mande na aba perguntas que a gente vai fazer ao final da palestra da Tássia, combinado? Então é isso, Tássia, muito boa tarde, seja bem-vinda ao programa Aria Summit 2020. Muito obrigada, obrigada demais, uma boa tarde para todos, espero que todos estejam muito bem. Bom, vamos lá, vamos começar, né? Eu sou a Tássia Miyamura, sou GPM da Via Varejo, né? Também sou descendente de orientais, né? No caso japoneses. Sou super baixinha, cabelo preto, comprido, liso, meus olhos são castanhos escuros, né, bem fechadinhos. Estou usando brincos de argola, né, geralmente eu uso óculos, né, mas nesse momento, questão de reflexo, achei melhor não usar. Estou com uma camiseta preta, né, escrita Mulheres de Tecnologia Via Varejo, né, então foi um mimo aqui da firma, então super legal também. Tô meio bancada de apresentadora de jornal nacional, né? Por cima aqui, tô vestida a caráter, mas eu tô super à vontade aqui em casa. Acho que tem essa vantagem, né, de estarmos por aqui para bater esse papo bem gostoso com vocês. Como cenário, eu escolhi uma parede branca mesmo, para a gente conseguir dar foco bastante no conteúdo e espero que vocês consigam aí assimilar bastante coisa, né? Apesar do espaço ser bem pequenininho, mas é um conteúdo muito legal, que me ajuda muito no dia a dia e eu espero contribuir um pouquinho aí com cada uma de vocês também. Eu agradeço demais essa oportunidade, né? A Camila Oliveira, a Cris Garcia, todo o time de pessoas de performance da Via Varejo e também ao time da Programaria, que é um time incrível, né? Tive a oportunidade de trabalhar com uma das curadoras, a Zambrana, admiro demais o trabalho de um trabalho super necessário, um trabalho que traz muita visibilidade, é super importante e eu acho que cada vez mais a gente tem que unir forças mesmo para conquistar mais espaço. Então, são muitos parabéns, esse evento está lindo, né? E vamos lá, vamos embora. O meu tema hoje é falar sobre propósito, né? Falar sobre como a gente consegue aliar o propósito com a tecnologia. Mas antes disso, eu queria contar um pouquinho, né, sobre quem é a Tássia Miyamura, né? O que me define, né? Então, e bem rapidinho aqui, eu vou passar um pouquinho pela minha história, né? Então, eu sou uma pessoa muito família, né? Venho de uma família composta por 5 mulheres, são 5 filhas, mais a minha mãe e o meu padrasto. Então, em termos de conhecer ali, ter uma criação feminina, né, eu tenho bastante história para contar, né, então todas nós conseguimos alcançar bastante coisa, né, dentro da nossa criação, uma criação super bem formatada ali pela minha mãe, pela minha família, com todo o suporte, e isso fez com que eu me tornasse uma pessoa também muito família, uma pessoa muito dedicada e muito próxima, né.
Também gosto muito de cozinhar, gosto, né, de todo o rolezinho tem que ser para comer, então quando passar todo esse confinamento, né, quem quiser me convidar aí para rolês, envolvam comida, que ele é essencial. Gosto muito de tocar violão no meu tempo livre, né, sou tutora, né, de 2 cachorrinhas, uma delas mora comigo. Então ainda compõe também a minha família, a Dundum, minha afilhada, e esse ano, apesar de várias notícias, né, complicadas e tudo mais, eu tive uma notícia fantástica, assim, a nossa família está crescendo, né, então eu vou ser tia pela primeira vez da Kimi, então mais uma mulher também para fortalecer aí todo o espaço, né, e, enfim, isso é um pouquinho, né, de quem é a Tássia e tudo mais. De formação acadêmica, né, eu dividi aqui entre teoria e prática, não que na faculdade, na MBA a gente não pratique bastante, mas a gente sabe que é bem diferente, né, quando você aprende ali nos exercícios e quando você aplica de fato. Mas acho que foi muito importante na minha trajetória, né, que foi uma trajetória um pouco mais técnica, depois um pouco mais para gestão, um pouco mais para produtos, mas basicamente, né, me formei ali na faculdade BTA, na época, né, em sistemas de informação, uma faculdade bem dedicada à tecnologia. Hoje em dia já é uma universidade, então tem um pouco mais de abrangência em outros temas. Mais recentemente me formei na Universidade de São Paulo, né, um MBA de Engenharia de Produtos e Serviços. Ali foi muito interessante porque, diferente da minha primeira graduação, o quórum ele era muito mais diversificado em termos de gênero, né, em termos de históricos mesmo, de formação, de pessoas ali com uma certa diversidade, então isso foi super legal. E eu consegui enxergar ali e ter mais parcerias, né, com 40% mais ou menos, né, de mulheres também se formando nessa mesma especialidade. Então me alegrou bastante ver o time crescendo, né, uma presença feminina mais forte, e entre outros cursos, certificações também relacionados à agilidade, a design thinking, a produtos, né, e algumas formações mais específicas como DFSS, né, Design for Six Sigma e tudo mais. E aí, na prática, né, onde eu consegui efetivamente aplicar tudo que eu aprendi na teoria, eu fui passando desde o começo da minha carreira em empresas, né, e áreas técnicas, então sempre voltado à tecnologia, desde o meu estágio até o meu momento atual. Então eu passei por consultorias, passei pela indústria ali na Positivo, passei pela Edenred, que une as marcas Ticket, né, e Accentive, e Card. E agora estou na Via Varejo, né, como Group Product Manager, tenho um time incrível, né, uma liderança sensacional, e a Via Varejo hoje é a minha casa, né, já estou completando aí 4 anos agora em fevereiro. Então, até o finalzinho aqui da nossa conversa, eu vou contar um case que foi muito legal durante a pandemia, que eu acho que fez muita diferença nas nossas vidas, nas vidas de muitos profissionais e muitos clientes, né? Então, é onde eu acho que eu consigo tangibilizar o propósito e tudo que eu quero trazer aqui para vocês como exercício final. Já entrando no tema, né? Então, gosto muito dessa frase, né? O mundo está mudando e nós também. Né? E aí a gente está em constante mudança, isso é super natural, isso tem que acontecer, né? Eu acho que a inércia ela é muito perigosa, então a gente tem que estar sim em movimento, e esse movimento ele precisa acontecer em torno de uma direção, né? Uma direção com a maior clareza possível, né? Por que eu falo maior clareza possível? Às vezes a gente precisa, né, de alguns discernimentos, precisa de alguns direcionamentos, e nem sempre é fácil de encontrar. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma forma, um framework, né, que eu encontrei, que eu tenho estudado, ainda não tenho toda a profundidade que eu gostaria, mas pretendo continuar estudando justamente para ganhar mais propriedade de fala e fazer esse exercício mais constantemente, né, e levar isso para outras pessoas também. Isso me ajuda bastante, né, no dia a dia. A gente sabe que nossos cotidianos têm adversidades, né, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, e a gente precisa ter resiliência, precisa ter força para continuar e tudo mais. Então, costumo pensar que
é muito importante estarmos em movimento, mas estarmos nas direções claras, né? Então não adianta muito a gente estar acelerando ao máximo, ao máximo, ao máximo, se a gente não sabe muito bem para onde ir, ou aquilo que nos faz bem, ou aquilo que nos faz feliz, né? Então, às vezes é mais saudável a gente dar um passinho para o lado, entender o nosso entorno, né? Uma pessoa muito especial para mim uma vez me falou que para você ver a ilha, às vezes você precisa se afastar da ilha, né? Para você se enxergar, para você entender onde você está, e aí a partir dali você consegue tomar direções, né? Para sua felicidade, para sair de um problema, para encontrar uma solução. Então, eu espero que eu consiga compartilhar isso com vocês nesse tempo, né? Então, o Ikigai, ele é uma filosofia de vida, né? Tem tudo a ver com a minha descendência japonesa ali. Ele nasceu na ilha de Okinawa, né? E a ilha de Okinawa, ela tem algumas peculiaridades bem interessantes, estatísticas, como, por exemplo, a longevidade, o índice de felicidade, né? E muitos artigos colocam um pouco esse direcionamento dentro dessa filosofia, né, do Ikigai, que representa um caminho para encontrarmos os nossos propósitos, né? Então, a razão de ser, você vai encontrar na literatura e nos buscadores como razão para ser, a razão de ser, né? É um caminho para encontrar o propósito, uma mandala, um framework para você exercitar, né? E dentro desse exercício você encontrar ali onde você está, o que você quer, e tentar buscar essas intersecções, e dentro dessas intersecções o centro, né, de tudo isso, que é o Ikigai. Então, gente, assim, não existe certo ou errado, não existe ansiedade de ter a resposta certa, ansiedade de ter resposta para tudo, né? Eu acho que a gente, em vários momentos da nossa vida, a gente tem mais clareza e menos clareza sobre algumas coisas, e é legal a gente exercitar esse autoconhecimento, né? Então, vamos lá. Eu vou passar, né, por toda a roda, né, na direção mesmo ali de vida agradável, produtiva, plena e significativa, e eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma dessas grandes áreas, né? Então, a primeira área é essa vermelhinha, que ela diz assim, o que eu amo fazer? Então, essa é a primeira pergunta do exercício, né? Então, dado que eu estou tentando encontrar alguns propósitos, não precisa ser um, não precisam ser mais de um, não tem um número certo, né? Então, dado que eu estou tentando encontrar o meu propósito, é legal a gente tentar listar ou tentar refletir sobre o que a gente ama fazer, né? E próximo ao que a gente ama fazer, o que a gente faz bem, né? É legal listar isso também. Então, numa apresentação anterior, eu acabei dando esse exemplo, que eu acho que ele é bem coerente, né? Então, assim, uma pessoa que gosta de jogar futebol, seja ela uma menina, seja ela um menino, joga ali no dia a dia, cresceu jogando futebol, né? E aí ela fez isso tantas vezes que ela se aperfeiçoou, ela teve uma proficiência nisso, né? Então, ela, além de amar jogar futebol, ela faz muito bem, né, essa função. E aí, quando você junta essas duas coisas, você atua numa coisa que tem paixão, né? A pessoa ela fica apaixonada por aquilo e ela acaba fazendo bem, acaba melhorando e vira um ciclo, né, muito agradável, vira um ciclo muito contínuo, né? Passando ali para a rodinha, né, amarela, né, existe a outra pergunta que é o que eu ganho para fazer. Né? Então, se a gente conseguir listar aqui, por exemplo, essa mesma pessoa que gosta de jogar futebol, foi encontrada por um olheiro, foi encontrada por um time, né? E esse time encontrou valor naquela pessoa, né? E contratou essa pessoa, ela passa a ser remunerada para isso, né? Então, ela torna aquilo que ela ama fazer, que ela faz bem, uma profissão. Né, porque ela está sendo paga para aquilo, né, ela está tendo uma remuneração, um benefício, né, um reconhecimento por aquilo. E aí caracteriza-se a profissão dela. Né. Na próxima grande área, que é o que faz bem ao mundo, né, é uma parte mais filosófica, uma parte mais significativa. Né. Então, essa mesma pessoa que ama jogar futebol, joga muito bem, está sendo super bem paga para fazer isso, se ela conseguir unir, né, essa profissão dela, essa proficiência dela, com algo que, além de tudo, além de trazer a felicidade a si próprio, conseguir também
que isso faça um bem para a humanidade, como, por exemplo, usar a sua marca, né, o seu nome para campanhas de bem, para campanhas solidárias, para ajudar o próximo, trazer significado, né, para as ações e participar de ações que ajudam a humanidade de alguma forma, ela consegue juntar tudo isso e isso se tornar uma missão, né, um talento, né, e aí ela consegue trazer, além de tudo, da vida agradável, de ser produtivo, de ser remunerado, uma plenitude de vida, porque ela também encontra um sentido, e esse sentido faz bem para a humanidade. Então, assim, no nosso regime, que é mais industrial, capitalista, tudo gira muito em torno do dinheiro e etc. Às vezes a gente faz o que ama, a gente faz bem, nós somos remunerados por isso, mas no fim das contas, às vezes a gente, né, não faz tão bem para o universo. Então é legal fazer essa reflexão para ver o valor, o que eu entrego de resultado também faz uma coisa legal para o universo? Se sim, é muito legal fazer essa reflexão, porque aí você também está contribuindo para uma vida mais plena, né? Buscando plenitude de vida, porque você está deixando algum legado, você está gerando alguma coisa super positiva ao coletivo, né? Então isso acaba também trazendo bastante significado. E aí, quando você já faz muita coisa bem, né? E faz o bem ao mundo e consegue unir isso fechando a roda, né, do que você ama fazer, aí sim você fecha com chave de ouro, né, o que é além da plenitude, mas também uma concretização de uma missão, né? Então imagina tudo isso, né, caminhando juntos ao redor e trazendo um significado gigantesco para a sua vida, né? Então, como você pode perceber, são várias intersecções, né, e nessas intersecções o centro disso é o Ikigai. Né? Então, a gente não parte do Ikigai para fora, a gente parte, né, dessa análise mais holística, dessa análise mais profunda do nosso ser, do que a gente gosta, do que a gente faz bem, do que nós somos remunerados para, e do resultado do nosso trabalho, que bem ele faz. Ele pode fazer bem para uma pessoa do nosso ladinho, como pode fazer bem para o planeta Terra inteiro, né? E aí, quando a gente fecha esse ciclo, né, sai da ilha e enxerga a ilha como um todo, é que a gente consegue encontrar os nossos propósitos, as nossas razões de ser, né? E aí a questão é assim, poxa, Tássia, mas eu não tenho resposta para tudo isso. Gente, tudo bem, assim, a gente não precisa ter essa autocobrança tão forte, o mundo inteiro já cobra a gente de muita coisa, né? Então o que a gente precisa é dar um passo, né? Um passinho de cada vez, conseguir, se de repente eu estou no momento, eu vou falar pelo meu momento atual, né? Eu estou com muita energia, eu tenho muita garra ali, muita constância no meu trabalho, trabalhar X horas por dia é uma coisa que eu entro num flow, e isso para mim é ótimo, porque eu não vejo o tempo passar, e eu estou no meu momento de vida produtiva, buscando muito significado, né? Então, até coloquei aqui do ladinho o PROA, que é um instituto que a Via Varejo ela é parceira, onde eu participei recentemente de um programa de mentoria, né? Acabou essa semana, e são jovens desenvolvedores, né, pessoas desenvolvedoras, tudo jovenzinho, 17, 18 anos, se formando ali e que querem aprender programação para mudar de vida, né? Então eu acho fantástico a missão do PROA quando ele diz ajudar jovens com poucas oportunidades a se tornarem donos de suas próprias vidas, né? Isso é uma missão fantástica, né? E esse é o meu momento de vida atual, né? Vida produtiva com significado. Então, o meu Ikigai, ele tá ali entre essas duas coisas. Pode ser que daqui a 10 anos eu mude, né, um pouquinho a ideia e siga com outras partes ali das grandes áreas, né, envolvidas. Então, gente, encontrem, né, façam essas perguntas, formulem as suas respostas, não há certo ou errado, né, aprofundem um pouco nesse conhecimento e eu espero que todo mundo aqui consiga, de alguma forma, encontrar os seus Ikigais e que isso seja força, né, para seguir, força para manter, força para os dias difíceis e se tornem lições de verdade, né? Que a gente consiga aí produzir ao máximo com muito significado. O meu tempo está bem curtinho, eu vou passar bem rapidinho aqui pelo case da Via Varejo, né? Usei aqui a técnica STAR. Então nós estamos no meio de uma pandemia global,
Nós tivemos o fechamento ali de mais de 1.000 lojas no começo dessa pandemia. A gente escolheu efetivamente fechar todas as lojas, mesmo antes dos decretos federais e estaduais, para garantir, né, a saúde dos nossos clientes, a saúde dos nossos colaboradores. E a gente tinha um desafio ali, né, que é para possibilitar as pessoas, né, a nossa força de vendas, que pudesse continuar assessorando os nossos clientes da maneira como eles têm essa proximidade de ajudar os nossos clientes nas suas compras. E aí, em questão de horas, literalmente, com um time incrível que a gente tem, uma dica: invistam nos seus times, né? Problemas sempre vão existir, o time faz a diferença. Então, a gente conseguiu desenvolver uma solução em tempo recorde, né? E essa solução, ela trouxe resultados muito motivadores, né? A gente conseguiu ativar todos os nossos vendedores, né, em home office para conseguir continuar auxiliando os nossos clientes nas suas compras. A gente conseguiu, inclusive, ajudar muitos clientes que nunca compraram na internet a passar a comprar, né? Porque eles tinham ali a confiança de um vendedor, de uma vendedora ao lado deles. E isso fez com que a gente conseguisse recuperar faturamento, tivemos esse aumento significativo, né, em compras online, e isso trouxe uma satisfação muito grande para o meu coração, no sentido de um software, né, que a gente produz, ele muda a vida de um vendedor, de uma vendedora, do estoquista, da pessoa que trabalha ali na entrega, do transportador. Isso move a roda, move a economia e move de uma forma que a gente sabe que o nosso trabalho, cada linha de código, teste, cada história que a gente construiu ali em produtos, ele teve um significado e uma consequência muito positiva na vida dos seres humanos, né? Então, eu gostaria de fechar com isso, porque viver isso, enxergar isso é muito importante, né, como resultado do meu trabalho. Então, esse é o case que eu quero deixar para vocês, né, para reflexão, e faz parte de toda a nossa transformação digital dentro da Via. E aqui, por fim, os meus contatos, né? Então, quem tiver interesse em continuar com essa conversa, fazer perguntas, enfim, depois manter um contato super aberto, super acessível, e também conhecer as vagas da Via, né, que nós temos abertas ainda, tem bastante oportunidade, né? A Via tem sido cada vez mais um lugar muito inclusivo, né, com grupos de afinidade, com investimentos muito fortes. Enfim, a gente tem tudo aí para ser um dos melhores, de fato, lugares para se trabalhar. Então, é isso. Deixo com vocês o meu abraço, né, um conforto nesses tempos difíceis, e espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí com o conteúdo, né, e, enfim, fico aberta aí a perguntas, tirar algumas dúvidas. Muito obrigada. Receba as palmas virtuais aí do nosso chat. Não dá para ver, mas no evento online tem isso, né? A gente não consegue ver a interação, mas por isso que a gente pede para que vocês que estão aí em casa interajam e mandam no chat. E aí é super legal a gente voltar falando de propósito, né? Acho que tem até alguns estudos que mostram, inclusive, que quando as mulheres decidem empreender, elas sempre olham para negócios que olham para o impacto que os negócios geram, né? E tentam trazer aliar negócio a propósito, né? E é muito legal você como líder, né? Uma das líderes da Via Varejo, poder falar sobre isso e a gente perceber que é possível, né? Fazer essa junção. E aí tem uma pergunta aqui da Stephanie Martins Soares. Na minha empresa tenho um cargo baixo, mas sinto a responsabilidade de focar em liderar, mesmo não tendo cargo de líder. Qual a importância de termos isso dentro da gente, né? Liderança não como cargo, mas como uma habilidade, né? Uma atitude. Olha, eu acho que a liderança, ela tem muito mais a ver com o perfil, tem muito mais a ver com essa naturalidade que algumas pessoas têm, né, de se portar, de às vezes puxar, né, uma resolução de um problema, de uma organização entre o time, e isso não exige um crachá, né, isso não exige, né, um empoderamento corporativo. Isso eu acho que tem muito mais a ver realmente com a atitude, né? E aí, ao longo do tempo, você vai percebendo que pessoas com esse tipo de atitude naturalmente vão abrindo portas, né, e ganhando oportunidades, enfim, seja em qualquer área, qualquer tipo de capítulos, né, que elas se integrem, né? Então, assim, hoje acho que eu tenho essa raiz dentro do time, fomento bastante para que as pessoas, né, tenham bastante voz ativa.
Tem que ser um ambiente seguro, né, para ter esses momentos de explanação, de atitudes e tudo mais. E, por outro lado, eu acho que os líderes, né, que enxergam isso nos seus liderados, que fomentem e deem estrutura, né? Eu acho que parte do nosso propósito é formar pessoas tão interessantes ou mais do que a gente, né, para fortalecer aí o time cada vez mais. Mulheres, né? A gente tem um dado, esse dado que a gente repetiu várias vezes aqui hoje, que as mulheres só ocupam 13% dos cargos de alta liderança, e tem um efeito, né? A gente fala bastante sobre isso na programaria, de como que a gente é difícil a gente se ver fazendo algo que a gente não vê pessoas como nós fazendo, né? Então, como que eu vou ambicionar ser líder, ser CEO, né? Ser presidente, ser diretora, se eu não vejo tantas mulheres fazendo? E aí, uma coisa que trava muito a gente ouve muito isso, quero ouvir vocês também nos comentários, é achar que a gente nunca está pronta, né? Ah, eu não nasci para isso, eu não consigo, eu não estou pronta, então é melhor nem tentar. E aí, queria te perguntar, Tássia, se você acha que liderança, como você trouxe, né, como atitude, como habilidade, se é possível aprender, se você puder compartilhar como foi para você essa alçada e também, de repente, dicas, né, práticas de como que a gente faz. Poxa, tenho essa ambição, né, de desenvolver minha liderança, de ser uma boa líder para o meu time, quais são os caminhos possíveis para essa construção? Ah, show. Eu falei desse tema recentemente, né, numa live, e a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é dar um chega pra lá na síndrome do impostor. Meninas, quem não conhece muito enfim, né, esse tema, acho que vale super ir um pouco atrás, porque a síndrome do impostor, ela é super detratora pra gente, né? A gente fica muito nessa posição de, será que eu consigo? Fica muito na posição de incapacidade, fica muito duvidando de nós mesmas, sendo que o momento não é esse, né? A gente, às vezes, tem bastante a agregar, a gente tem segurança sobre as coisas, mas isso acaba fazendo com que a gente fique muito insegura, né? E não dê esse passo. Então, acho que uma das coisas muito importantes para mim foram as questões das referências. Então, ter representatividade e ter referências importantes nos ajudam realmente a alcançar outros, né, outros patamares. Então, eu tenho uma referência na minha vida profissional muito recente, né, nesses 4 anos de Via Varejo, que é a Kátia Kurosaki, a pessoa que me orienta, me mentora, né, sempre, e é uma pessoa que traz para mim muito essa serenidade, muito essa resiliência, muito essa mentoria. Então, a minha dica é realmente se apeguem a pessoas que são referências para vocês, seja de mercado, seja uma pessoa, né, de dentro do seu ambiente profissional, né, e observe, aprenda com essa pessoa, né, entenda quais são os pontos positivos, os pontos que às vezes, você precisa fazer um plano AB, né, de onde eu tô para onde eu quero ir. Né? E o que me leva para o ponto B e o que me leva para o ponto A. Esse é um outro framework muito interessante também, que eu chamo de plano AB, né? Que é você se encontrar onde você está, né? Então, na questão de lideranças, né? O que eu preciso para ser a líder que eu admiro, né? O que eu preciso de skills para conseguir estudar e conseguir exercitar e chegar onde eu quero. E o que está me levando para trás e o que está me levando para frente. O que está me levando para frente eu continuo, o que está me levando para trás eu tenho que trabalhar para que isso, né, não me interrompa aí na carreira, para que eu, enfim, tenha sucesso, né, nessa questão de liderança. E eu acho que foi assim que eu acabei conseguindo, né, alcançar aí alguns voos e tudo mais. Um ponto super importante, que você tem uma mentora, né, e não é a primeira palestrante que traz isso, né, eu tenho uma mentora, eu tenho alguém com quem eu posso trocar, e a gente acabou de ter no Programaria Summit várias rodadas de mentorias, passei pelas salas, vi mulheres aproveitando e se conectando, né, com outras profissionais que têm já uma trajetória e que podem compartilhar lições. E aí uma dúvida que sempre surge, tá? Se eu queria que você compartilhasse um pouco como foi o teu processo, como que eu acho uma mentora? Como que isso acontece? Eu posso pedir uma mentoria, né? Que tipo como se estabelece essa relação? Então, se você puder compartilhar um pouco, não sei se foi algo dentro da Via ou algo que você pessoalmente, né, foi atrás, mas se puder compartilhar dicas, né? Poxa, sinto necessidade de ter uma mentora, alguém que possa me acompanhar, com quem eu possa trocar, me incentivar também. Como é que eu faço para arranjar uma?
Entendi. Nesse caso particular, foi dentro da própria Via Varejo, né? Então, a Cá, ela foi a minha líder direta desde o meu início, desde o meu recrutamento até hoje. Então, eu não posso dizer que foi sorte, porque acho que nada é por acaso, né? Mas ela tem sido essa mentora, né, em tempo integral nesses últimos 4 anos. Mas existem muitos programas, né, tanto internos quanto externos. Então, existiu Mulheres de Produtos, por exemplo, que dá mentoria para pessoas ingressantes em produtos ou que já, né, tem ali uma vivência. Existem mentorias mais técnicas, né, de engenharia, mais técnicas e especialistas. Eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade incrível de explorar muito a internet, né, coisas que era muito mais limitado há 10, 12 anos atrás, em que a gente precisava se apoiar muito na faculdade, né, os programas da USP também, né, e não existe, eu não conheço pelo menos um programa específico de mentoria, mas existem programas de apoio, né, tanto de produtos quanto de formação de jovens profissionais, de startups e etc. Então, eu acho que o caminho são networkings mesmo, né? E a internet, ela tá aí para ajudar a gente tem que explorar a internet, né, dessa forma, porque existem muitos profissionais incríveis que a gente pode se apoiar e a gente pode... muito mais do que isso, né? Praticar a sororidade o tempo inteiro, porque é necessário, e aí a gente cresce e ganha mais visibilidade a cada dia. Então, quanto mais visibilidade, mais gente é alcançado, mais gente é ajudado, e isso vira um ciclo muito poderoso, né? Trouxe aí, que é o se expor, assim, de alguma forma, né? O se colocar, buscar o que você quer. Acho que no final das contas a gente falou muito isso no programa Maria Summit, né? Como muitas vezes a própria voz da síndrome da impostora é impressionante como de 10 em 10 conteúdos, né? Quando a gente está falando sobre ser mulher em tecnologia, ser mulher em ambientes em que a gente se sente, né? A gente se sente não, em que muitas vezes a gente é minoria, né, e não se sente pertencente àquele espaço, como esses são gatilhos que trazem a síndrome da impostora, né, essa ideia de que eu não sou boa o bastante, de que eu não vou dar conta, de que eu não devia estar aqui, de que foi sorte também. E aí queria te perguntar um pouco sobre isso, assim, de como da tua trajetória você percebe como você lidou, né, com essa síndrome, e eu vejo, e aí não sei como é para você, mas você começou se identificando assim, né, também como uma mulher asiática, e essa é uma reflexão que eu faço muito, assim, eu nunca me vi como líder, nunca achei que eu pudesse ter uma iniciativa, ou tomar a frente, ou me expor realmente, né, eu lembro que quando eu estava começando a programaria, olha que, ó, confessar o coração aqui, um dos pensamentos que me veio gente, acho que eu não vou, porque vai que dá certo. Vai que dá certo e eu vou precisar lidar com pessoas querendo saber mais e vou ter que falar sobre isso e eu não vou dar conta, enfim. E aí eu queria, então, entender um pouco como que foi isso na tua trajetória e acho que, e aí para fechar, né, minha pergunta, acho que uma atitude que sempre surge, né, quando a gente está falando de síndrome da impostora, é a questão do se colocar, né, do se bancar e de ir atrás daquilo que você deseja. Acho que está vazando um som aí, produção. Alô, produção! Meu sonho, gente, falar alô, produção. Mas deu tudo certo agora já. Mas queria saber um pouco mais como foi para você, dentro da tua trajetória de lidar com essa síndrome da impostora e quando que você percebeu que você podia ir atrás do que você queria e arriscar e tomar frente mesmo, né, de buscar o que você quer para a tua carreira profissional. Legal. Assim, eu acho que nós somos acometidas quase que o tempo inteiro, né? Ela não acontece uma vez só, ela acaba, né, de tempos em tempos, vem aqui aquela vozinha que fica, enfim, impactando a gente, colocando a gente um pouco para baixo e tudo mais. Mas acho que eu tive um momento mais fatídico na minha vida, próximo do meu ciclo ali dos 29 anos, em que eu me coloquei muito nessa situação de capacidade, assim, sabe, do como eu estava pronta para lidar, como eu estava ali para entrar num novo desafio e como aquilo ia mexer comigo, né, tanto de rotina quanto, né, enfim, dúvida da minha capacidade, se eu era a pessoa certa, se eu tinha realmente toda a bagagem que precisava para assumir aquilo e etc. E aí eu fiz muito exercício, muito exercício. Acho que eu contei com uma rede de apoio também, eu acho muito importante termos rede de apoio, né? Pessoas ali que estão ali para nos ajudar, de fato, para nos ouvir.
E isso é super interessante, super necessário. E eu coloquei na minha cabeça algumas coisas do tipo, com 29 anos eu não tô velha demais para fazer um intercâmbio, né, estudar inglês. Né? Isso é uma coisa que às vezes a gente fica tão assim em cima de convenções sociais e tudo mais, e fica colocando essas coisas, esses sonhos meio para baixo, né? Então ali eu enfrentei, peguei, né, as malas e fui para a África do Sul, tive, né, assim, fiz várias amizades, construí, tenho até hoje, e depois quando eu voltei para o Brasil, ainda fiquei, né, um pouquinho cuidando da saúde, fiz um semestre sabático, fiz alguma cirurgia, e nesse tempo de cirurgia eu consegui refletir muito também o que eu queria, né, qual era o próximo passo que eu queria dar, qual tipo de empresa, qual tipo de valor eu buscava nessa empresa, e comecei a me definir um pouco mais, né, e eu acho que isso é essencial também para a gente parar de se sabotar, sabe? Então, às vezes é difícil a gente definir o que a gente quer, mas a gente consegue definir com alguma facilidade o que a gente não quer. Então, eu não queria um ambiente hostil, eu não queria um ambiente que fosse extremamente machista, eu não queria um desafio que não me incomodasse, eu queria alguma coisa que me tirasse da zona de conforto. E quando eu busquei as companhias, né, quando eu voltei para o mercado aqui no Brasil, eu acabei me encantando com a missão da Via Varejo, né, uma missão muito voltada à agilidade, muito voltada à estruturação, a ter este viés, né, de sermos aí, termos as melhores ferramentas, né, de vendas dentro do nosso portfólio enfim, era um senhor desafio, uma senhora oportunidade e que eu não me sabotei, né? Eu pensei, poxa, eu acho que eu tô pronta para isso sim, né? Por mais que algumas coisas eu vou falhar, por mais que algumas coisas eu vou errar, né? Mas eu vou ser muito honesta comigo mesma e com os meus pares, né? E com a minha liderança de dizer, estou, né, muito segura para isso, não estou tão segura para isso, preciso disso, disso, disso. Eu acho que a gente também tem que angariar algumas coisas para performar bem, né? A gente fica muito esperando, 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 e às vezes a gente tem que pedir, a gente tem que colocar na mesa mesmo, assim, olha, preciso disso, preciso desse tipo de equipe, preciso desse tipo de investimento, enfim, para conquistar um pouco mais de espaço e começar a ter o resultado. E quando o resultado vem, quando a gente enxerga propósito nas coisas, aí parece que é uma roda, assim, uma roda que gira, assim, sabe? Então as coisas eu acho que acabam fluindo depois. Mas não é fácil, não é trivial, assim, a gente precisa parar de se auto-sabotar o tempo inteiro. Uma construção, né? Não é um lugar que a gente chega e tá tudo pronto, tá tudo resolvido. Como vocês viram, bate insegurança também na gente. A gente tem os momentos de se questionar, mas acho que o importante é isso, né? De se colocar, né? E de deixar essa roda rodando. Tássia, super, super obrigada pelo papo, pela sua palestra. A gente agradece demais você, a Via Varejo, por estarem com a gente, por investirem, apoiarem mais mulheres na tecnologia. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Meninas, o evento está incrível. Acho que vocês fazem um trabalho assim sensacional. Como eu falei, necessário, né? Traz muito valor para toda a comunidade. Enfim, continuem aí. Espero que vocês ganhem cada vez mais apoiadores, né? Para sempre. Obrigada demais pela oportunidade. A gente que agradece. Super obrigada, Tássia. Gente.